Olá, hoje nós vamos abordar um assunto que não se fala todos os dias, mas este exame sim, ele é realizado diariamente. Chama-se elastografia. E eu vou conversar com um especialista no assunto, que é o Dr. Rodolfo Nunes. E a primeira pergunta que eu faço é exatamente: o que é a elastografia e para o que serve? Dr. Rodolfo, como vai? Tudo bem, Aldo? Tudo bom? É um prazer estar falando com você. Prazer todo meu. A elastografia é um exame qualitativo e quantitativo. A elastografia pode ser feita através de dois exames. Um pouco menos acessível, que é a ressonância magnética, e o outro que é um pouco mais acessível e mais utilizado hoje em dia, que é a ultrassonografia. A elastografia ela é um exame que avalia alguns órgãos sólidos do nosso corpo. A elastografia pode ser feita tanto da tireoide, como da mama, nervos periféricos, mas a principal aplicação da elastografia é na avaliação do fígado, nas hepatopatias, como a gente chama, né? Então a elastografia ela vai, a partir do ultrassom, a partir da física do ultrassom, que é a velocidade que o som se propaga pelos órgãos, ela vai avaliar a função desses órgãos que estão sendo analisados. Quais são as indicações para o uso desse exame? E existe também contraindicações. Muitas pessoas, às vezes, quando se fala num exame como esse, por exemplo, que não é um exame que se faz, que se ouve pelo menos, se faz todos os dias, mas não se ouve falar todos os dias. Muitas vezes o paciente ele fica com o pé atrás: olha, esse exame tem algum problema, causa alguma coisa e tal, né? Com relação à elastografia hepática, né, que é o foco da nossa conversa, as principais indicações são as doenças hepáticas crônicas, né? Há alguns estudos que avaliam a elastografia com complicação com as doenças hepáticas mais agudas, mas a principal indicação são as doenças hepáticas crônicas. Principalmente, Tipo, por exemplo? Principalmente duas vertentes, né, que são as hepatopatias virais, né? Nosso país tem uma grande prevalência de hepatite B e hepatite C, que são as duas principais hepatopatias virais, e as doenças hepáticas gordurosas, né, que são os grupos da esteatose. Então, basicamente, são as doenças hepáticas crônicas que são analisadas a partir da elastografia. Uma cirrose, por exemplo? Também? Isso. A elastografia serve para monitorar tanto através do diagnóstico e o prognóstico desse grau de lesão, até os casos mais avançados que vão evoluir para cirrose, tanto pré como pós-tratamento. Certo. E existe uma contraindicação, exatamente como eu estou dizendo. Às vezes o paciente fica ali receoso de fazer um exame como esse. Precisa? Como é um método derivado do ultrassom, basicamente não existe uma contraindicação a esse exame. Então, basicamente, é um exame que não é invasivo, não usa radiação, né, como o raio-x ou a tomografia. Então, basicamente, é um exame seguro para que todos os pacientes tenham acesso e sejam submetidos a ele. Muito bem. Então, para a pessoa ser submetida a esse tipo de exame, ela necessita de um preparo, né? E o senhor dizia para mim que tem todo um preparo, né, para se fazer um pré-preparo para a realização do exame. Quais? O exame de elastografia basicamente é o preparo que se faz parecido com o exame de ultrassom de abdômen, que é mais habituado a ser realizado, né? Basicamente é um jejum de 4 a 6 horas para que não haja uma interposição gasosa importante e basicamente isso, um pouco de repouso e um jejum de 4 a 6 horas para que não haja uma interposição de gás que prejudique a obtenção de imagens no exame da elastografia. Qual a importância desse exame, doutor? Então a importância, como eu havia falado anteriormente, é no diagnóstico, na graduação e no acompanhamento, principalmente no acompanhamento das doenças hepáticas crônicas, né? A hepatite B e a hepatite C são problemas de saúde crônicos na população brasileira e possuem alta morbidade e mortalidade atualmente, né? Então, a grande importância da elastografia é principalmente na graduação dos tipos de lesão relacionados às hepatopatias crônicas, né? Para orientar o especialista que solicita esse exame se o tratamento está sendo efetivo, se está sendo bem controlada essa hepatopatia viral e para manejar esse paciente. Se precisa fazer algum procedimento adicional, como uma biópsia, como aumentar a dosagem da medicação. Então, basicamente, a elastografia serve para orientar esse especialista se o tratamento está sendo bem realizado e o grau da lesão do fígado que o paciente está sendo submetido. Quais são as especialidades médicas que mais se beneficiam com esse tipo de exame? Basicamente, a gente recebe pedidos no dia a dia de duas principais especialidades. São os hepatologistas, né? Certo. Porque são os especialistas que tratam das doenças hepáticas, principalmente das doenças hepáticas crônicas, que vão monitorar esse tratamento desse paciente mais crônico. E são os infectologistas também, a segunda vertente que
que são os médicos que mais pedem também esse tipo de exame, porque também acompanham esses pacientes que são os hepatopatas crônicos, principalmente das hepatopatias virais, né? Então, essas duas especialidades, os infectologistas e os hepatologistas, os gastroenterologistas, são as duas principais especialidades que solicitam esse exame. Alguma célula cancerígena, por exemplo, pode ser detectada com esse exame? Não necessariamente cancerígena. As hepatopatias virais são as principais causas de cirrose que cronicamente podem levar ao carcinoma hepatocelular, né, que é o câncer do fígado. Então, se a gente detecta uma hepatopatia um pouco mais avançada, a gente pode, no laudo médico, a gente vai chamar a atenção para o médico e aí ele vai prosseguir a sua investigação, que pode ser detectada alguma lesão suspeita para o câncer hepático. Eu conversava com o senhor antes da gente começar esse bate-papo nosso e eu falava sobre hepatite C, porque a hepatite C às vezes ela é muito silenciosa, a pessoa não sabe que tem. Esse exame, ele foca bem a hepatite C? Não só a hepatite C, né? Os efeitos das hepatites virais sobre o fígado, tanto os efeitos morfológicos como os efeitos quantitativos, que a gente consegue avaliar a partir do exame, são avaliados pela histografia. Então, quão mais agredido o fígado é pela hepatopatia, mais a elastografia vai detectar alterações tanto na morfologia do fígado como nas alterações de velocidade que a gente avalia a partir do exame. Um outro assunto que eu falei com o Dr. Rodolfo foi a respeito de um exame chamado FibroScan, né? Ou seja, tem alguma relação com essa? Sim. FibroScan é um método um pouco mais antigo que serve basicamente para uma avaliação mais quantitativa do fígado, né? Ele, a partir de uma propagação de uma onda, ele vai aferir a gravidade ou não de uma fibrose, digamos assim, uma fibrose do fígado. A elastografia ele vem gradativamente substituindo um pouco o FibroScan. Por quê? Porque além do uso quantitativo das velocidades, da propagação da onda que são avaliadas pela elastografia, a gente também tem uma avaliação por imagem do fígado, uma avaliação mais qualitativa, para ver os contornos do fígado, para ver se tem uma agressão mais crônica e principalmente se tem alguma lesão associada, como você falou. Se há uma chance de detecção de câncer. De câncer, isso. Então, a elastografia, mais específico. Isso. Como a elastografia usa o ultrassom, a imagem do fígado é acessível também pela elastografia e vai ser detectada alguma lesão suspeita associada. Muito bem. A gente sabe que nem todo mundo é especialista nesse exame. Me parece que o especialista é o senhor, né? Na João Pessoa, seria isso? Na Paraíba, o senhor é um dos especialistas? Basicamente a elastografia é realizada por poucas pessoas porque poucas pessoas tiveram esse treinamento durante a residência médica de radiologia, né? Os médicos que são aptos a realizar esse exame são os radiologistas. Exatamente essa é a importância. Quais são as pessoas indicadas, os profissionais da área médica indicados para a realização desse exame, haja vista que não pode ser todos os profissionais? Basicamente são profissionais radiologistas, né, formados em radiologia e diagnóstico por imagem, que fizeram residência e treinamento de no mínimo 3 anos, né, e que possuam, dentro do seu treinamento de residência médica, treinamento específico para a realização de elastografia. Geralmente, nas residências que fornecem o treinamento para elastografia são residências realizadas em hospitais terciários, quaternários, são hospitais de um pouco mais alta complexidade, principalmente relacionadas a centros de transplante, né? Como a gente tem a elastografia principalmente relacionada às doenças hepáticas crônicas, muitos pedidos de exames são em pacientes pré e pós-transplante do fígado, né? Então, geralmente, residências médicas que possuam esse treinamento vinculadas a centros de transplante capacitam os profissionais radiologistas a fazerem esse tipo de... Que conselho o senhor daria hoje a uma pessoa que ela sente algum tipo de incômodo e que ela deveria procurar um especialista para esse tipo de assunto e de exame? Primeiramente, ela deve procurar o especialista, o clínico, né, o gastro, o hepatologista ou até mesmo o infectologista, para ele fazer uma avaliação completa, o exame físico, uma anamnese, que a gente chama que é a avaliação do paciente, e aí ele vai ver se há necessidade de solicitar esse exame, e aí ele vai encaminhar para o especialista que faça ultrassom e, se for necessário, a elastografia. Ou seja, então não adianta ao nosso paciente procurar diretamente a um profissional da elastografia, mas sim uma pessoa que faça a indicação desse exame. Não é isso? Isso, exatamente. O médico vai ver se há necessidade, né, se o paciente se enquadra nas indicações formais do exame, e aí vai, se necessário, se ele julgar necessário, vai encaminhar para fazer o exame da elastografia. Ok, doutor Rodolfo, muito obrigado pelas explicações.
e a gente retorna num outro momento para falar ainda sobre exames. Até lá. Diagson, excelência e tradição no diagnóstico por imagem.